Questões problematizadoras. Isso aqui é o tópico que está lá no projeto pedagógico. Eu copiei e colei o texto aqui e a gente vai ler com calma. Elaboração de questões problematizadoras. Isso aqui a gente chama de problema de pesquisa. Que deverão ser respondidas ou pesquisadas durante o período em que os ou as formandos irão permanecer em sua instituição de atuação ou durante o período de realização desse curso. Então, é bem interessante, porque o curso é voltado para pessoas que já estão atuando na docência, mas nem todos os alunos já são docentes, mas pretendem ser docentes. Então, na prática, para todo mundo, quem está falando aqui. Sugere-se a definição de uma questão central e orientadora do percurso, e outras questões que permitam responder a diferentes aspectos dessa questão maior. Então, é uma hierarquia. Você só pode ter um problema de pesquisa num trabalho. A mesma coisa, objetivo geral e objetivos específicos. E geralmente, o objetivo geral está linkado com o problema de pesquisa. Tá? Existe também hipótese de pesquisa, mas isso é outra situação que a gente vai falar em outro tópico. Na verdade, a gente fala um pouco aqui, mas é mais para outro tópico. O processo de ensino investigativo, que se propõe pela concretização desse trabalho, tem um papel essencial, por meio do qual o estudante, através da mediação docente, aprofunda sua capacidade de sistematizar aspectos relacionados à vivência da docência e suas habilidades interacionais. Então, como muitos dos nossos estudantes já têm a vivência na docência, o objetivo vai ser trazer também para essa vivência. A pesquisa que você vai fazer sobre o problema de pesquisa que você definiu, aliás, o objeto de pesquisa que você já definiu, vai ter que ser algo aplicado no seu dia a dia como professor. Ou se você ainda não é professor, você vai imaginar, hipoteticamente, você atuando como professor e que problemas você poderia enfrentar. Afinal, todo mundo também já foi aluno e tem uma certa noção do que é uma sala de aula, tá? Beleza. Por isso, todo plano de formação, inclusive suas questões orientadoras, deve ter a flexibilidade necessária ao exercício de construção e de reconstrução das hipóteses levantadas, refutadas e ou confirmadas durante o processo. Para a definição dessa questão, deve-se considerar a sua relevância social, o interesse do estudante ou da estudante, a disponibilidade de orientador, as condições materiais e temporais disponíveis. Bom, o que é que ele está dizendo aqui? Quando a gente faz um projeto de pesquisa, tem muita divergência na literatura. Tá passando o calção aqui, ignore se vocês estiveram escutando. Olha só, hipótese de pesquisa é uma afirmação que a gente vai tentar confirmar ou refutar. E aí, o que ele está falando aqui é que você pode fazer várias afirmações e ir confirmando ou refutando ao longo da sua pesquisa e que não é um processo linear, como já falei para vocês. Então, você tem um problema de pesquisa, você encontra alguma resposta, mas essa resposta dificilmente é uma resposta integral, porque a ciência é feita de lacunas. Então, você ainda vai ver essas lacunas através de uma resposta parcial. O que for lacuna, você pode aprofundar a investigação. Isso aqui é um método qualitativo chamado construtivista, à medida que você vai construindo o conhecimento. Eu tenho uma opinião um pouco divergente dessa aqui, que é interessante eu falar para vocês. Eu trabalho mais com método quantitativo. Então, para mim, o problema de pesquisa é estritamente qualitativo, perdão, para estudos qualitativos, e quantitativos você tem hipótese de pesquisa, aí sim, que você vai tentar confirmar ou refutar com dados estatísticos. Eu sigo a linha do Kurzweil, que é um autor aí, de metodologia científica. Mas, ok, como isso vem lá da UAB, né? Já vem as diretrizes para a gente vai seguir essa recomendação. No caso, a hipótese de pesquisa que ele está falando aqui, eu vou deixar para outro tópico. Nesse tópico aqui, a gente vai focar no problema de pesquisa. E agora eu vou tentar fazer na prática para vocês. Né? É sempre um trabalho um pouco mais complicado, mas vamos lá. Primeiro ponto, que eu terminei o vídeo anterior falando que eu uso a perspectiva do materialismo histórico dialético, mas olhem só aqui uma coisa. Interesse do estudante e disponibilidade. Bom, também é só poder estar aqui a qualificação. Tá? Imagina que, sei lá, eu realmente me interesso pelo materialismo dialético, mas não tenho um professor disponível que entenda disso para me orientar. Então, faz sentido eu tentar mudar. Ou então, a pesquisa que eu quero fazer não tem dados disponíveis. Ou não tem tempo para fazer. Por exemplo, aqui no nosso programa, nós não vamos fazer pesquisa com entrevistas ou questionário de alunos, porque esse tipo de pesquisa precisa passar pelo comitê de ética do instituto aqui. E esse comitê de ética já tem bastante demanda. Então, se os estudantes daqui do nosso curso mandarem o formulário, tem uma questão muito burocrática para isso, não vai dar tempo de analisar,
esse formulário do comitê de ética voltar para vocês poderem fazer a pesquisa. Você não pode fazer perguntar nada para um estudante se você não passou pelo comitê de ética. Então, é no mínimo 6 meses o tempo padrão, e se for todo mundo vai demorar mais ainda. Então, não tem como fazer esse tipo de pesquisa. O que você vai fazer é basicamente uma pesquisa bibliográfica e, no máximo, observacional, né? Quem já é professor vai falar da sua experiência em sala de aula, mas sem aplicar questionário ou entrevista aos estudantes, tá? Não façam isso porque vocês vão ter o problema do comitê de ética. Dito isso, imagina que eu tenho orientador, tenho tempo, e eu tenho... Só que pode ser que esse tema eu não domine. Por exemplo, o meu caso. Eu não sou especialista aqui, não sou sociólogo, no materialismo histórico dialético quanto médico. Então, eu vou mudar para a perspectiva pedagógica. Apesar de eu não ser pedagogo também, mas aqui, qual era o tema do trabalho, salvo engano? Era a evasão escolar. Então, eu vou colocar o arcabouço teórico pedagógico. Claro que isso aqui pode ser melhor elaborado, né? Essa questão tem várias, como eu posso fazer, ramos da pedagogia, e aí você pode dizer qual é aquele que vai seguir melhor. Mas eu vou usar essa perspectiva, por quê? E aqui ó, é mais um trabalho de reflexão que vocês vão ter. Qual o problema de pesquisa? Eu posso levantar desses dois objetos aqui. Eu tenho a política afirmativa e a evasão. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer, sempre o problema de pesquisa é uma pergunta, a política afirmativa consegue reduzir a evasão escolar? Essa é uma pergunta interessante. A política afirmativa consegue reduzir a evasão escolar? Qual o problema dessa pesquisa aqui? Você só tem, de forma direta, duas formas de responder isso. Sim ou não. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente está falando de método quantitativo. E a minha orientação é que seja hipótese de pesquisa. A minha hipótese é que a política afirmativa... A hipótese é uma afirmação, tá? Isso que eu não ia falar, mas acabei falando. Então, a afirmação seria, ao invés desse ponto de interrogação, exatamente isso aqui. Ó. A política afirmativa reduz a evasão escolar. Por que isso é uma método quantitativo? Porque eu vou ter que fazer, para responder essa pergunta, eu vou ter que fazer um estudo com base em dados estatísticos. Então, se eu vejo que nas escolas que implementaram a política afirmativa com mais força, ou antes e depois, a evasão escolar reduziu, eu posso falar que a hipótese foi confirmada. Só que aí eu tenho que levar em conta outros fatores que possam influenciar. Por isso que existe a estatística, que é um pouco mais sofisticado. Pode ser que seja uma correlação espúria, que isso tenha acontecido por outro motivo. Na escola que adotaram essa política são institucionalmente mais fortes. E o que causou a queda na evasão escolar foi a melhoria institucional, que veio junto com a política afirmativa. É a mesma coisa, tem uma correlação clássica na literatura, que é entre ataque de tubarão e consumo de sorvete. São fatores muito correlacionados, mas que não tem uma casualidade entre eles. Ambos são influenciados pelo fator calor. Quando o calor aumenta, as pessoas vão mais à praia, tem mais ataque de tubarão, e também as pessoas vão consumir mais sorvete. Ok. Como eu falei para vocês que o direcionamento da UAB para o nosso curso está para o método qualitativo, o que eu recomendo é não seguir vocês não começarem pelo problema de pesquisa, embora ele peça depois que se façam hipóteses. Mas vocês começarem adaptarem isso aqui, que era uma questão, de modo a não ser uma questão, do inglês a gente chama de yes or no question, ou seja, uma questão que a resposta seja sim ou não. Por exemplo, como as políticas afirmativas influenciam na evasão escolar? Percebe que não tem como responder essa pergunta com sim ou não? Aí você vai falar, a política afirmativa faz com que pessoas mais pobres entrem na universidade, mas tem um problema de mantê-las, já que elas têm condições de vulnerabilidade. Então, você tem que ter, para além do processo de seleção, também o processo de manutenção, através de auxílios ou coisas parecidas. Isso eu estou teorizando aqui. Claro que vocês vão falar essas coisas, escrever essas coisas, melhor dizendo, com base na literatura, com base no que os autores têm, ou então com base no que vocês vivenciam.
Mas as duas coisas vão ser cobradas. Que vocês tragam um pouco da experiência de vocês, mas também tragam a literatura. Então, o que fica daqui, ó, elaborar um problema, questão, de preferência, que inicie com o termo com. Está no livro chamado do Becker, Truques da Pesquisa Científica, só me engano é esse o nome. Já faz um tempo que eu li esse livro. Ele dá essa dica, comece com como para método qualitativo. É uma boa forma de você começar. E percebe que aqui vai seguir aquele modelo que eu falei para vocês, construtivista, porque você vai construir uma resposta para isso. Pode ser que você tenha uma resposta parcial. A política afirmativa aumenta a evasão escolar. Mas espera aí, mas o porquê disso? Aí você vai, sabe aquela criança que fica fazendo, mas por quê? Mas por quê? E assim você vai construindo, mas o que acontece? Tem uma vulnerabilidade, tem um problema de acessibilidade, tem um problema, enfim. Então você vai construindo diversas questões. Lembra, essa é a questão central. E vai ter outras questões subordinadas que você já pode colocar aqui, ainda na etapa do plano, ou que você pode colocar ao longo do seu projeto de pesquisa. E aí essas questões vão estar relacionadas à hipótese. Então, vou pensar aqui em outras. Essa aqui é a questão principal, né? Como as políticas afirmativas influenciam na evasão escolar. Existe. Aqui eu vou colocar uma yes or no question. Realmente vou ter que colocar isso. Uma relação entre as políticas afirmativas e o desempenho acadêmico. Eu posso colocar essa outra variável aqui, ó, desempenho acadêmico. Eu vou colocar uma outra questão. Ao invés de qual a relação, ao invés de existe, qual a relação? Qual a relação entre desempenho acadêmico e evasão escolar? Será que a maioria dos estudantes que saem da escola é por conta de baixo desempenho acadêmico? Ou se tem outros fatores? Pode ser que o estudante tenha um bom desempenho acadêmico, mas ele saiu da escola porque problemas familiares, ou algo parecido. Ou então, sei lá, o familiar passou no concurso público para outro local, né? E aí ele teve que ir para outro local no meio do ano letivo. Percebe que o nosso tema inicial, o método qualitativo, ele permite isso. O nosso tema inicial era ações afirmativas. E aí a gente já enveredou por encontrar um trabalho para a questão de evasão. Era evasão, era políticas afirmativas raciais, né? Então, vou colocar aqui. Políticas raciais. Mas aí você pode também voltar para ser um tema mais amplo, se você achar que faz sentido, tá? Lembra da não linearidade da escrita acadêmica. Sempre lembre disso. Qual é a relação entre o desempenho acadêmico e evasão? E aqui eu já coloco, qual a relação entre as políticas afirmativas raciais e o desempenho acadêmico? Perceba que eu peguei o desempenho acadêmico para linkar essas duas variáveis que são as minhas variáveis principais aqui. Minha cabeça é muito de método quantitativo, né? Eu consigo só ver isso, mas vocês percebem que isso poderia ser aprimorado com o estudo na literatura. Quando você vai estudar literatura, que fala dessa questão pedagógica, você vai encontrar autores que coloquem aí outras questões que influenciam aí na evasão escolar, no desempenho acadêmico, nas políticas afirmativas. Então, você consegue levantar... Eu levantei essas duas questões, né? Que são questões secundárias, já que a questão primária é essa aqui, com base numa simples reflexão. Quando você for ler os autores, eles vão fazer com que você aprimore a sua reflexão e consiga elaborar questões mais consistentes. Mas o que é que eu vou cobrar? Um conjunto de questões aqui. Questões problematizadoras. Uma sendo a principal. Então, vocês vão escrever algo do tipo aqui. O presente trabalho tem como questão problematizadora, para usar o termo que a OAB recomenda, tem como questão problematizadora principal. Vou colocar dessa forma. Vocês podem pensar numa redação, inclusive, melhor. Outras questões secundárias são
outras questões secundárias são... Sempre que você colocar item numerado dessa forma aqui, é por letra, tá? Não é por número. Pronto. Usam esse modelo de texto aqui para fazer as suas questões problematizadoras. Inclusive, a questão deve ter flexibilidade necessária para exercício de construção e reconstrução das hipóteses levantadas. Pois é, isso aqui... Olha só, bora ver se eu entendo o que é que eles quiseram aqui. Porque, para mim, essa hipótese só seria levantada junto com a pesquisa. Mas vamos lá. Já que a gente está na etapa ainda de planejamento, ó, todo o plano de formação, inclusive suas questões orientadoras, que foram essas que a gente elaborou, deve ter a flexibilidade necessária ao exercício de construção e reconstrução das hipóteses levantadas. Ele está falando que, quando você for executar, você tem que entender que novas questões podem vir. É exatamente isso. Então, ele tem que ser flexível o suficiente, você tem que ter isso em mente, que novas questões podem surgir. É exatamente isso. Refutadas ou confirmadas o processo. Então, por exemplo, eu consigo levantar uma hipótese com base nessa pergunta, simplesmente a resposta da pergunta. Então, qual é a relação entre desempenho acadêmico e evasão? Bom, eu levanto a hipótese, vou levantar uma hipótese para cada questão. Hipótese 1, que é da questão principal. Né? Vocês vão fazer isso. Vou fazer dessa forma com vocês aqui. Para cada questão, as seguintes hipóteses são consideradas. Hipótese 1. Como política afirmativa influencia a evasão escolar? Bom, aí não é uma yes or no question, vou falar assim. Somente políticas afirmativas de entrada na instituição pode aumentar a evasão escolar, já que está entrando pessoas mais vulneráveis e o fator vulnerabilidade social é importante para a evasão escolar. Deduzo eu. Essa hipótese ela pode ser confirmada ou refutada. Pode ser que não. Pode ser que seja outro fator aí que esteja influenciando. Então, hipótese 2. Aí eu posso até colocar uma dedução se essa hipótese se confirmada. Qual outro problema que eu posso levantar? Existe, não é nem um problema, já é uma solução. A necessidade de implantação de uma política. Esse tipo de política aqui garante que vou colocar assim, de manutenção, né? Esse é o termo. De manutenção do estudante. Tem um termo melhor para isso. Estudante oriundo de ação afirmativa. Assistência estudantil, né? Salve é isso. Acho que é de assistência estudantil. Salve aí. Vocês são pedagogos, me corrigem aí no comentário, tá? Acho que é de assistência estudantil para o estudante oriundo de ação afirmativa. Política de cotas, por exemplo. Aí pode vir uma outra pergunta. Olha, depois que se eu... percebe, para eu confirmar essa hipótese, eu já fiz a pesquisa. Pode vir uma pergunta. Como implantar essa política de assistência estudantil? Como vai ser? Vou usar o critério de renda, vou usar o critério de raça, vou usar outro critério. Como é a questão orçamentária, de onde vão vir esses recursos, aí já vai mais para o lado da gestão. Por isso que esses aspectos aqui são importantes. Em algum momento, todas essas discussões para diferentes aspectos vão convergir. A hipótese 2, baseada no segundo aqui, ó. Qual a relação entre desempenho acadêmico e evasão? Aí você pode levantar de que o desempenho acadêmico ruim aumenta a evasão. Então, quanto pior o desempenho acadêmico do aluno, mais ele tende a se evadir. A sair da escola, né? E a hipótese 3.
Qual a relação entre as políticas afirmativas raciais e o desempenho acadêmico? Aí você pode dizer que não há diferença. Aí você pode levantar essa hipótese entre o desempenho acadêmico de alunos cotistas em relação a alunos não cotistas. Aí você tem como ver se a nota dos alunos cotistas, por exemplo, nas disciplinas, ou na sua vivência de acadêmica, que você percebe que, ou não necessariamente cotistas, né? Você pode ser que tenha pessoas consideradas negras, né? Preto e pardos, inclui esses grupos aí para as políticas de cotas. Você pode perceber na sala isso, né? Você como professor, que os alunos de pele mais branca têm melhor desempenho acadêmico. E isso pode estar relacionado com a questão dos alunos serem oriundos de uma classe economicamente mais favorecida. E aí você pode levantar esse problema de pesquisa, de que há sim um fator social que influencia nesse desempenho acadêmico, para além da questão pedagógica. Mas pode ser que não haja essa diferença. Então, ela pode ser tanto confirmada como refutada, tá? Pela sua vivência mesmo. Ou então, se você ainda não conseguiu perceber isso, você pode categorizar ali os estudantes. Percebe, isso você não precisa fazer uma pesquisa. Eu estou numa sala de aula, eu sei os meus alunos. Deixa eu refletir aqui se o fato dele ser negro ou branco, dos alunos negros ou aluno ser negro ou branco, influencia na nota. De repente não existe isso. Ou pode ser que exista. Então, aí você vai falar, aí dá para você ir atrás da literatura e fazer uma ampla discussão sobre essa questão aqui. Tá bom? É isso. Bom, então, trocando em miúdos, né? Isso aqui foi o que eu fiz. Vocês não precisam fazer um texto. Assim, eu sou muito direto. Eu não gosto de enrolação. Assim. Tem muito isso comigo. Alguns professores são diferentes, mas comigo vocês não vão precisar fazer um mega texto nessa disciplina. Algo parecido com isso, é claro, com os objetos de pesquisa de vocês, com o programa de pesquisa de vocês. O que eu basicamente fiz aqui foi refletir. Vocês podem fazer isso. Só que o que eu recomendo, eu não vou querer que fique só assim. Eu quero algum embasamento da literatura assim. Por que eu levantei essa hipótese de pesquisa, por exemplo? Tem um autor que fala que isso acontece. Pode ter autor que fala que acontece o contrário, mas você vai ter que colocar. Por que eu coloquei isso aqui? Então, eu quero, sim, tragam bastante literatura. Lembrem de uma coisa, a pesquisa de vocês é essencialmente bibliográfica, é diferente de uma pesquisa empírica, com dados estatísticos ou algo parecido, ou entrevista. Não. A pesquisa de vocês, ela é bibliográfica. A UAB já direcionou para isso e por conta do tempo vai ter que ser assim. Então, vocês têm que trazer bem a literatura. Beleza, eu espero que tenha contribuído aqui essa nossa reflexão sobre esse tópico de questões problematizadoras.